quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Eu sou a sua narradora no especial Desperta News, Ufologia. Hoje vamos mergulhar nas revelações bombásticas da segunda audiência sobre fenômenos aéreos não identificados nos Estados Unidos. Será que tem alguém espiando a gente lá de cima? As revelações são quentes. E antes que me esqueça, lançamos 2 camisetas. Os links estão na descrição. Na audição histórica na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, ex-oficiais governamentais e especialistas em UAPs, como Luiz Elizondo, Michael Shellenberger, Tim Gallaudet e Michael Gold, compartilharam detalhes alarmantes sobre programas secretos operando sem a devida supervisão do Congresso. Essas operações estariam ocorrendo fora do radar, levantando sérias questões sobre a segurança nacional e a confiança pública no governo. Luiz Elizondo, que liderou o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, afirmou que objetos não identificados com tecnologias superiores às conhecidas estão monitorando instalações militares sensíveis ao redor do mundo. Ele enfatizou que essas tecnologias não são fabricadas pelos Estados Unidos nem por qualquer outra nação conhecida. Segundo Elizondo, o sigilo excessivo em torno do assunto tem levado a abusos e intimidações contra funcionários que tentam trazer informações à luz. Elizondo também destacou que esses objetos, muitas vezes chamados de UAPs, demonstram capacidades que desafiam a física convencional, como aceleração instantânea, velocidades hipersônicas e a capacidade de se mover sem meios de propulsão visíveis. Ele alertou que a falta de transparência não só impede a compreensão desses fenômenos, mas também representa um risco para a segurança nacional, já que essas tecnologias desconhecidas podem operar impunemente nos céus americanos. O almirante aposentado Tim Gallaudet, ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos, revelou um incidente encoberto ocorrido em 2015. Durante um exercício militar na costa leste, um fenômeno aéreo não identificado quase colidiu com aeronaves militares. O e-mail que relatava o incidente, contendo o vídeo conhecido como Go Fast, desapareceu misteriosamente de sua conta no dia seguinte. Gallaudet expressou preocupação com a cultura de excesso de sigilo dentro das Forças Armadas, que pode comprometer a segurança dos pilotos e a integridade das operações militares. Gallaudet enfatizou que a sobreclassificação de informações não só impede a investigação adequada desses incidentes, mas também coloca em risco a vida dos pilotos, que não recebem orientações claras sobre como proceder em caso de encontros com UAPs. Ele defendeu a necessidade de protocolos padronizados e de uma maior abertura para garantir que a segurança aérea não seja comprometida por medo de divulgar informações sensíveis. Michael Shellenberger, jornalista investigativo, trouxe à tona informações sobre um suposto programa secreto chamado Immaculate Constellation. Este programa teria como objetivo consolidar dados de UAPs obtidos por sensores militares classificados, incluindo imagens de alta qualidade e outros tipos de inteligência avançada. Shellenberger afirmou ter recebido documentos de fontes dentro do governo que confirmam a existência do programa e destacou a resistência intensa para manter essas informações longe do conhecimento público e do Congresso. Shellenberger apontou que o Immaculate Constellation opera em níveis de sigilo tão elevados que até mesmo membros do Congresso com autorização de segurança não têm acesso às informações. Ele expressou preocupação de que tal nível de secretismo possa minar os princípios democráticos e a capacidade do Congresso de exercer sua função de supervisão. Além disso, sugeriu que o programa pode estar coletando evidências significativas sobre UAPs que poderiam mudar nossa compreensão do mundo. As testemunhas apresentaram recomendações ao Congresso para aumentar a transparência e garantir a segurança nacional. Entre elas, a criação de uma autoridade centralizada para coordenar todas as atividades relacionadas à UAPs, o desenvolvimento de uma estratégia nacional que promova a transparência e reconstrua a confiança do público americano, e a proteção aos denunciantes que enfrentam represálias ao tentar compartilhar informações. Eles também sugeriram que a NASA e outras agências científicas sejam envolvidas no estudo dos UAPs para desmistificar o tema e reduzir o estigma associado. Destacaram a importância de proteger aqueles que se apresentam com informações, implementando políticas que ofereçam um ambiente seguro para que funcionários e militares possam relatar avistamentos sem medo de represálias ou estigmatização. As perguntas mais urgentes feitas pelos congressistas revelaram uma preocupação em garantir supervisão e transparência sobre esses fenômenos misteriosos. Vamos conferir o que cada representante perguntou e as respostas que receberam. A presidente Nancy Mace, representando o Partido Republicano, questionou se o governo possui dados relevantes sobre UAPs que ainda não foram divulgados ao público. Luiz Elizondo afirmou que o governo detém informações significativas não reveladas e que a maior barreira para a transparência é uma cultura de segredo enraizada e o medo de retaliações dentro do governo. Ele também mencionou a existência de programas secretos operando sem supervisão adequada do Congresso,
Elizondo enfatizou que agências envolvidas retêm informações para evitar constrangimentos sobre limitações tecnológicas e que o sigilo excessivo dificulta a participação de testemunhas e a divulgação pública. Michael Schellenberger acrescentou que o estigma e a resistência interna são as maiores barreiras para a transparência, havendo uma cultura de segredo motivada por preocupações de segurança nacional e implicações tecnológicas. O congressista Tim Burchett perguntou se há evidências de que os UAPs possam ser de origem extraterrestre e por que o Departamento de Defesa retém informações sobre UAPs há mais de 20 anos. Luiz Elizondo e Michael Schellenberger sugeriram que há fortes indicações de que os UAPs podem ser de origem não humana, já que suas características desafiam as capacidades tecnológicas conhecidas. Eles acreditam que o governo retém essas informações para evitar expor vulnerabilidades tecnológicas e estratégicas, além de evitar o pânico público. Eles também mencionaram que o acesso a tecnologias avançadas não humanas poderia ter implicações profundas para a segurança nacional e a supremacia tecnológica, o que justifica, na visão do governo, o sigilo em torno do assunto. No entanto, ambos argumentaram que a transparência é crucial para a democracia e para a preparação adequada diante desses fenômenos. A congressista Alexandria Ocasio-Cortez, do Partido Democrata, questionou por que essas informações não são abertas ao público e quais medidas podem ser adotadas para promover mais transparência sobre os UAPs. Elizondo comentou que o medo de expor fragilidades nas defesas militares e o estigma associado ao tema são grandes barreiras. Ele sugeriu que proteger denunciantes e envolver a comunidade científica poderiam ajudar a diminuir o sigilo. O almirante Gallaudet acrescentou que a reforma dos processos de classificação e a promoção de uma cultura de abertura dentro das Forças Armadas são essenciais. Michael Gove, ex-executivo da NASA, destacou que a comunidade científica tem um papel vital em desmistificar o fenômeno e que a colaboração internacional poderia acelerar a compreensão dos UAPs. O congressista Jared Moskowitz perguntou sobre a relação entre os UAPs e a segurança nacional, indagando se há colaboração entre os Estados Unidos e outros países em relação a dados sobre esses fenômenos. As testemunhas enfatizaram que os UAPs representam um risco para a segurança, especialmente perto de instalações militares e nucleares. Eles mencionaram que a cooperação internacional é limitada devido ao sigilo e à sensibilidade do assunto. Luiz Elizondo destacou que a falta de compartilhamento de informações entre nações pode ser prejudicial, já que os UAPs são um fenômeno global. Tim Gallaudet sugeriu que estabelecer canais de comunicação com aliados poderia melhorar a compreensão e a resposta a esses eventos. Michael Schellenberger apontou que a concorrência geopolítica também dificulta a cooperação, já que nenhum país quer revelar suas capacidades ou limitações. O congressista Glenn Grothman quis saber se os UAPs demonstram características que desafiam as leis da física conhecidas e como o governo está garantindo a segurança em áreas sensíveis. Luiz Elizondo confirmou que há registros de UAPs com comportamentos que desafiam a física convencional, como mudanças abruptas de direção e velocidades extremas sem sinais de propulsão. As testemunhas expressaram preocupação com a falta de protocolos claros para lidar com esses fenômenos em áreas críticas. Eles ressaltaram que a ausência de respostas claras e a falta de orientação oficial deixam os militares e pilotos em uma posição vulnerável. Michael Gove enfatizou que investir em pesquisa científica para entender esses fenômenos é crucial e que ignorá-los não é uma opção segura. O congressista Andy Biggs questionou sobre o desaparecimento de evidências e como novos denunciantes podem se apresentar. As testemunhas mencionaram que há uma tendência de esconder ou classificar informações para evitar exposição. Eles destacaram a necessidade de canais seguros para que novos denunciantes possam compartilhar informações sem medo de retaliação. Michael Schellenberger sugeriu a implementação de proteções legais mais robustas para denunciantes e a criação de um órgão independente que possa receber e investigar relatos sem interferência política ou militar. Tim Gallaudet acrescentou que a cultura de medo impede que muitos se manifestem, o que atrasa a compreensão e a resposta adequada aos UAPs. A congressista Ana Paulina Luna perguntou se o governo possui evidências que sugerem que os UAPs estão relacionados a tecnologias estrangeiras. As testemunhas afirmaram que, embora seja possível especular sobre tecnologias avançadas de outras nações, muitas características observadas nos UAPs desafiam a compreensão tecnológica atual, sugerindo uma origem não humana. Luiz Elizondo mencionou que nenhuma nação conhecida possui capacidades tecnológicas que correspondam ao que tem sido observado. Michael Gove destacou que atribuir esses fenômenos a adversários estrangeiros sem evidências sólidas pode levar a conclusões errôneas e distrair dos verdadeiros desafios que os UAPs representam. O congressista Clay Higgins indagou sobre os tipos específicos de naves não identificadas avistadas e se há registros de comunicação com formas de vida não humanas.
As testemunhas confirmaram a existência de diferentes formas de UAPs, como esferas, discos e triângulos, mas não há evidências de comunicação direta, embora alguns comportamentos possam indicar inteligência. Eles discutiram relatos de objetos que pareciam reagir à presença de aeronaves humanas ou que exibiam padrões de voo inteligentes. No entanto, enfatizaram que mais pesquisa é necessária para entender a natureza desses comportamentos e se eles indicam intenção ou simplesmente fenômenos naturais desconhecidos. O congressista Scott Perry quis saber quais empresas contratadas têm acesso a tecnologias relacionadas aos UAPs e qual é o papel do Departamento de Defesa na supervisão desses contratos. As testemunhas afirmaram que algumas empresas possuem acesso a tecnologias completamente sigilosos, operando com supervisão limitada, o que levanta preocupações sobre a falta de transparência e controle. Michael Schellenberger mencionou que essa falta de supervisão pode levar a abusos e ao uso indevido de recursos públicos. Luiz Elizondo sugeriu que o Congresso deve exercer seu poder de supervisão para garantir que todas as atividades relacionadas ao UAPs sejam conduzidas de maneira responsável e transparente. O congressista August Pfluger perguntou sobre a participação do Departamento de Energia na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias relacionadas aos UAPs e se esses fenômenos estão ligados a instalações de pesquisa de alto nível. As testemunhas sugeriram que o envolvimento do Departamento de Energia não é transparente e que há um padrão de avistamentos próximos a instalações nucleares e de pesquisa avançada. Eles expressaram preocupação de que os UAPs possam estar monitorando ou até interferindo em instalações críticas, o que representa uma ameaça potencial à segurança nacional. Jim Gallaudet destacou a necessidade de uma abordagem interagências para abordar essas questões de forma abrangente. O congressista Andrew Clyde questionou por que alguns programas de UAP ainda estão ocultos do Congresso e quais são as consequências disso para a segurança nacional. As testemunhas enfatizaram que o sigilo extremo impede a supervisão adequada, limitando a capacidade de resposta do governo e enfraquecendo a prontidão diante de possíveis ameaças. Eles argumentaram que, sem supervisão, não há garantia de que os programas estejam operando no melhor interesse do país. Michael Gold enfatizou que a transparência é fundamental para a democracia e para garantir que recursos não sejam mal utilizados em programas sem responsabilidade. O congressista Eric Burleson perguntou se o governo ou suas contratadas possuem tecnologia de origem não humana e quais os impactos psicológicos e biológicos relatados por testemunhas de encontros com UAPs. As testemunhas acreditam que o governo tem acesso a tecnologias não humanas e mencionaram relatos de efeitos físicos e psicológicos adversos em pessoas que tiveram encontros próximos com esses fenômenos. Luiz Elizondo falou sobre casos de náuseas, desorientação e até queimaduras inexplicáveis em indivíduos que estiveram em proximidade com UAPs. Ele ressaltou a necessidade de investigar esses efeitos para proteger a saúde e o bem-estar das pessoas afetadas. O congressista Gerald E. Connolly perguntou quais são as evidências de vida extraterrestre mencionadas em relatórios oficiais e o impacto de não divulgar essas informações na confiança pública. As testemunhas destacaram que evidências visuais e sensoriais de objetos além da tecnologia humana e que o sigilo mina a confiança do público nas instituições governamentais. Eles sugeriram que uma abordagem transparente poderia ajudar a reconstruir a confiança e permitir um debate público informado sobre o assunto. Michael Gold afirmou que envolver a comunidade científica e compartilhar dados com o público poderia desmistificar o tema e reduzir o estigma. O congressista Andy Ogles quis saber se os UAPs têm maior frequência de avistamento perto de locais nucleares e quais registros existem sobre atividades irregulares nessas áreas. As testemunhas confirmaram que há uma frequência maior de avistamentos em locais nucleares e relataram atividades incomuns, como falhas temporárias em sistemas eletrônicos próximos aos UAPs. Eles expressaram preocupação de que essa concentração de avistamentos em áreas sensíveis possa indicar interesse ou intenção dos UAPs em relação às capacidades nucleares humanas. Luiz Elizondo destacou a importância de investigar esses incidentes para compreender melhor os riscos envolvidos. A congressista Lauren Boebert perguntou se a classificação de informações sobre UAPs está servindo ao interesse público e se existem materiais ou tecnologias recuperadas que não são de origem humana. As testemunhas expressaram preocupação com a classificação excessiva e acreditam que existem materiais recuperados não humanos, mas detalhes permanecem protegidos. Eles argumentaram que o excesso de sigilo não serve ao interesse público e que a divulgação controlada poderia beneficiar a sociedade. Michael Schellenberger sugeriu que compartilhar informações sobre materiais não humanos poderia impulsionar avanços científicos e tecnológicos significativos. E aí, o que vocês estão achando dessas revelações? Será que não estamos sozinhos no universo?
A notícia completa, com todas as maravilhas e mistérios, você encontra no nosso site. Não se esqueça do nosso humano de estimação, o Flávio, participa das lives no YouTube do portal Fenomenum. Nas terças, aprofundam as notícias e nas quintas, tem aquele bate-papo imperdível com o pessoal do canal. Curioso sobre a nossa busca por respostas? Compartilhe o podcast com seus amigos que adoram o mistério do além e lembre-se, as fontes dessas informações estão sempre na descrição. E inscrevam-se no portal Fenomenum para ficar por dentro de tudo. Até a próxima e que os mistérios do universo continuem a nos surpreender.